Oi, pessoal. Eu sou Luiz Serafim, eu sou professor no Instituto Serafim e esse é mais um vídeo sobre acabamento. Um dos acabamentos que eu vou ensinar hoje é o acabamento de zíper com braguilha. Esse acabamento a gente usa bastante, eu já devo ter feito algum tutorial aqui no YouTube que precisa desse acabamento com a braguilha, né, com esse zíper de braguilha. Então agora, como a gente vai ter esse vídeo específico, fica mais fácil de entender e de aprender. Para quem me acompanha no canal, sabe que assim, o meu foco no canal é mostrar a facilidade na parte de modelagem, na parte de corte. Eu não foco tanto na parte de acabamento, né? Eu acho que alguma peça ou outra eu mostro detalhes de acabamento, mas eu prefiro fazer esses vídeos à parte, né, separado, somente de acabamento, porque eu acho que fica um aprendizado mais focado, né? Então eu vou ensinar a fazer esse acabamento. Para quem de repente quiser fazer um retalhinho num pedaço de tecido, esse acabamento de braguilha, né? Então a braguilha é esse excesso de tecido que a gente deixa no próprio molde. Geralmente os moldes que eu faço de calça ou os moldes que a gente tem lá na biblioteca da escola, ele já tem essa parte a mais aqui, né? Então aqui seria o gancho sem essa parte, né? Então aqui a gente teria um gancho de frente de calça, né? Essa parte a mais geralmente em média 3 a 4 centímetros a mais, tá? Então eu costumo fazer todos os moldes ou os moldes que a gente tem lá na escola com essa parte a mais no gancho, porque tem molde que não tem, que é separado, né? Eu prefiro deixar. Então, a partir de hoje, para quem me seguir, pode deixar esses 4 centímetros a mais no molde da parte do gancho da frente, para que a gente possa fazer esse acabamento com braguilha. Então, aqui é sem e aqui é com, tá? Então, aqui eu tenho isso nas duas partes, nas duas partes da frente. Então, a gente vai precisar desse adicional na modelagem da parte da frente, e outra parte que a gente vai precisar é esse forrinho aqui. Esse forrinho aqui, ele é para quando a gente abre o zíper, ou se caso esse zíper estoure, não vai aparecer a calcinha ou a cueca, né? Então esse tecidinho ele tem que ser do tamanho desse adicional aqui. Então ele tem que ser dessa mesma medida, ó, como vocês podem ver aqui, ele fica da mesma medida, né? E com a mesma largura. Esse aqui tem por volta de 4 centímetros. Então a gente vai precisar desse acabamento aqui. Esse acabamento aqui ele é um tecidinho dobrado e eu limpei na overlock fechando ele, tá? A gente vai precisar dele desse jeito aqui, duplo, né? Ele tá duplo aqui no caso. Eu já passei aqui, por isso que ele tá bem vincadinho, certinho. E eu limpei fechando ele na overlock. Então agora vamos pro passo a passo desse acabamento. Então a gente começa no ferro de passar, a gente dobra 1 centímetrozinho na parte do gancho, que é essa parte de baixo curvada, e a gente dobra toda essa parte da braguilha de cima, todo esse excesso. A gente tem que fazer isso dos dois lados, então essa parte da braguilha e 1 centímetrozinho na parte do gancho. A gente vai para a máquina de costura. Então eu dou uma testadinha no zíper para ver se ele não está estragado e eu vou alfinetar. A gente alfineta na parte que a gente não vai costurar. E essa pontinha do zíper a gente precisa dobrar porque a gente não pode costurar ela, tá? Então agora eu vou fazer essa costura e eu começo por baixo e eu tô mostrando onde que eu vou fazer a costura, né? E essa parte ali que eu começo é a parte que tem aquela curvinha. Então é importante que a gente faça isso bem devagar e essa costura ela vai ficar aparente. Então é importante que a gente faça ela bem devagar, bem certinho, para que ela não fique estranha. Agora a gente consegue ver essa costura que eu fiz. Então agora eu vou tirar todos os alfinetes, ficou aquela costura. Essa costura ela fica aparente por fora. Então é importante que quem quiser riscar, quem quiser fazer com giz, principalmente essa parte redondinha, vocês podem fazer, ó, não ficou costurada aquela outra parte do zíper. Agora, eu vou pegar esse outro lado, vou pegar esse tecidinho, que é essa proteção da braguilha, e vou costurar ele por baixo do zíper. Então, um guia sempre vai ser o metal.
Então, o metal do zíper sempre vai ser uma indicação aonde até onde que a gente vai costurar. Então, aí eu tô começando a costurar do metal do zíper e vou até a parte de cima do zíper. Agora, a gente vai costurar o outro lado da bermuda ou da calça, tá? Então, essa parte agora vai por cima do zíper. Então, ela vai por cima do zíper. Não precisa esconder o zíper, ele só vai sobre aquele tecidinho do zíper. E também o metal vai ser um guia. Eu vou costurar do metal para cima, tá? Então, vocês viram que eu tenho o hábito de costurar, quando eu tô fazendo braguilha, eu tenho o hábito de costurar de baixo para cima, tá? Eu acho que fica mais fácil. Então, eu costurei agora essa outra parte. Então, vocês viram que não é difícil. Ó, ficou a proteçãozinha ali. E agora eu vou... Vocês podem ver que tá transpassando bem, ó, o zíper. Então, agora eu vou transpassar 1 centímetrozinho nessa parte de baixo. E eu vou passar uma costura bem na pontinha, bem aonde eu tô colocando o alfinete. Então, ele faz esse transpassezinho. É um pouco difícil de alfinetar, porque essa parte é redonda, né? Por conta de que é o gancho. Mas é exatamente ali em cima onde eu vou costurar. Então, essa costurinha é bem na pontinha. E quem quiser pode fazer uma costura dupla, inclusive. Eu fiz só uma costura porque eu acho que é o suficiente e também porque eu tô fazendo uma demonstração. Então a gente consegue observar a braguilha pronta, eu abro o zíper para a gente conseguir ver esse acabamentozinho do forro. Chegamos ao fim do tutorial da braguilha. Esse acabamento agora vai ser mais fácil para quando vocês quiserem fazer, inclusive alunas que aprendem na escola e acabam esquecendo, porque esse acabamento ele não é difícil. O complicado é a gente lembrar desse passo a passo. Então, para quem não tem o hábito de fazer sempre, acaba esquecendo. Uma coisa só para ficar claro que eu usei cores diferentes para que vocês conseguissem enxergar no vídeo, né? Então esse tecidinho aqui de dentro, vocês vão usar o mesmo tecido principal da peça, tá? Eu usei até linha também amarela para que vocês conseguissem enxergar no vídeo. Vocês viram como transpassou legal, né? Então deixa eu fechar o zíper aqui. Ele transpassa e ele esconde bem o zíper, né? Então fica bem legal porque não dá pra ver. E inclusive se esse zíper estourar, né? Caso ele estoure ou esquecer a braguilha aberta, ele não vai aparecer, né? Porque tem esse forrinho aqui. Eu acho bem legal esse acabamento. Eu sempre costumo falar que na costura não existe maneira certa ou maneira errada de fazer as coisas. Existem maneiras diferentes de fazer, né? E essa maneira aqui é um jeito de fazer que eu ensino para a maioria das alunas na escola, que eu considero que é mais tranquilo de fazer e é tranquilo de lembrar também esse passo a passo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial.